Legal, segundo bloco do Câmara Esportiva, hoje abrindo espaço para a Associação Atlética Flamengo. Aliás, quero agradecer ao nosso grande amigo Herrera, que está nos bastidores. Tudo bem, Herrera? Grande Herrera. Tudo bem? Tudo na paz. Tudo bem? Tudo tranquilo, Juliano? Herrera? Coraçãozinho Paz, calmo. Tá Aliás, tudo e hoje? O placar para o jogo de São Paulo hoje? 3-0. Para quem? Ó, São confiante, Paulo. hein? Já tá classificado. Aliás, já. Tassi, o que você tem achado do futebol do Benedetto? Benedetto só joga contra o Palmeiras. Só jogou aquele jogo contra o Palmeiras, igual o Borja contra o São Paulo em 2016. Tá certo, então. Eu queria entender aquele pênalti lá, mas eu Vou agradeço. entrevistar. Eu agradeço, Benedetto. Muito obrigado por tudo, Benedetto. Ao lado do Juliano Rico e dos nossos telespectadores, João Torres, meio-campo do Flamengo, que matou a pau no jogo de domingo, né? O pessoal voltou para Taquaritinga no ônibus nos 300 e poucos quilômetros, né, de distância, comentando o futebol do João Torres. E o Tom, que é o técnico do Sub-20, também vai ter participação aí nos jogos regionais. A gente vai falar um pouquinho sobre o Sub-20, sobre os regionais e também do profissional. João, já que você está com o microfone na mão, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Câmara Esportiva. E já abro o programa te fazendo a seguinte pergunta: foi o melhor jogo do Flamengo domingo dos últimos tempos? Boa tarde, queria estar agradecendo aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Na minha opinião, foi um grande jogo coletivo. A gente mostrou um espírito muito grande de uma equipe que quer chegar, que quer subir. Então, para mim, foi o melhor jogo da temporada até o momento. Você já está no Flamengo já há quantas temporadas? É a minha primeira temporada aqui. E aí, como é que tá essa adaptação, a sua chegada? Então, foi um clube que me acolheu muito bem. Me adaptei muito bem. Primeiro mês é difícil, longe de casa. Mas hoje me sinto muito bem. Sou de Brasília. Mas hoje me sinto muito bem. É uma família, Flamengo. Estou muito bem. Chegou a jogar lá em Brasília ou não? Sou jogador do Brasiliense. Estou emprestado pro Flamengo. E o Brasiliense acaba tendo até perto daquele Brasiliense que se esperava lá em 2002, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, se esperava até um Brasiliense mantendo um nível alto, acabou dando uma... Sim, nesses últimos anos o Brasiliense deu uma decaída, né? Mas é um grande clube, maior da capital. Tá muito bem, inclusive, na Série D, é o melhor time geral. Eu acho que esse ano vai, viu? Acho que esse ano sobe pra Série C aí. Tá certo. Qual a tua idade, João? 23 anos. 23 anos, O João já está naquele limite, né, do campeonato sub-23. Mas o Flamengo vai subir, essa é a nossa torcida. Você não volta pro Brasiliense, você continua aqui, porque você matou a pau no domingo. Aliás, o João Torres fez um jogo muito seguro e foi muito legal ver o João Torres e o Ronald no meio campo. Foi uma dinâmica muito bacana. E eu notei, João, e depois eu vou até passar a palavra pro Tom que está aqui. O Tom nem precisa apresentar, que o Tom tá... o Tom chega aqui na TV e já bate o crachá lá embaixo. Mas eu achei assim, Taquaritinga não esperava. Assim, que fosse um time tão organizado, principalmente que fosse ter 2 jogadores no meio campo com criatividade. Porque isso é raro hoje no futebol. E você e o Ronald deram uma bagunçada. E um detalhe interessante, que além desse meio campo ter funcionado bem, o Manjuba disse uma coisa na entrevista que foi bem legal, é que o Flamengo soube sofrer. Então dá para dizer que esses foram os 2 pontos fortes do Flamengo no domingo, o meio campo e saber segurar o ímpeto desse, que pra mim, se não é um time mais forte do grupo, é um dos mais, né? Então, eu acho que o Taquaritinga se surpreendeu porque na nossa primeira fase a gente deu uma oscilada, que é normal de uma equipe. Sim. E nessa segunda fase a gente entrou com um espírito muito diferente, a gente soube jogar a divisão, que é saber sofrer, saber atacar, soube ficar com a bola. Então acho que isso foi um ponto importante da partida. Eu acho que no segundo tempo, pelo fato da gente estar jogando mais, a gente ficou melhor fisicamente. Isso eu acho que foi fundamental para a gente sair vitorioso. Passa o microfone para o Tom. Aliás, quero mandar um grande abraço ao Amauri, grande Amauri, o pai do Tom, também uma figura sempre presente lá no Antônio Soares de Oliveira. Tom, boa tarde, obrigado mais uma vez aqui no Câmara. A oscilação que o Flamengo teve no primeiro turno de jogos, que eu já cansei de dizer aqui, o telespectador vai falar, Juliano, de novo na mesma tecla, mas foi um acontecimento do time dar aquela oscilada. Foi importantíssimo para isso que aconteceu no domingo, do time saber sofrer, mesmo assim não deixar a peteca cair, buscar o resultado? Primeiramente, boa tarde, agradeço o convite mais uma vez, feliz em estar aqui com vocês.
É assim, né? O futebol hoje em dia oscila muito, né? E nós tivemos essa oscilação em alguns jogos, mas agora a equipe está mais preparada, né? E com entendimento que sabe que a Bezinha é assim. Então, numa fase dessa, você não pode oscilar, ainda mais contra uma grande equipe que é o Taquaritinga, que a gente deu para ver que é uma equipe muito qualificada, tecnicamente uma das melhores que está tendo aí. Então, conseguimos sofrer, que é normal, né? Ainda mais jogando em casa contra uma boa equipe, com essa oscilação, mas graças a Deus deu tudo certo. Os meninos foram muito bem na partida, encararam como uma final de campeonato e conseguiu achar aquele gol que aí deu mais tranquilidade, e aí o nosso meio de campo ditou o ritmo do jogo. O João, o próprio Humberto entrou muito bem na partida junto com o Ronald, e a parte defensiva ali soube segurar, e o goleiro foi bem também. Vale ressaltar o Matheus, que ele pegou umas 2, 3 bolas ali. O Matheus fez uma sequência, no segundo tempo, quando o jogo estava 0x0, num cruzamento na área, jogador de cabeceia, ele dá rebote, e no complemento ele defende de novo. Isso é importante também, ter um bom goleiro ali, que a gente confia nos dois. Não foi essa jogada aí, então, ó. Cruzamento. Isso, verdade, aí voltou, olha lá. Aí ela pegou na trave, então. A gente tem confiança do Matheus e do Thiago, são 2 bons goleiros, seguros, e que acabou nos ajudando. E aí depois foi naquela jogada de contra-ataque, o Denner sofreu o pênalti. Esse lance aí, isso mostra o que é o espírito de equipe, né? O goleiro, ele dá o rebote, o Micael dá o rebote. E eu estava na transmissão do jogo, aliás, quero mandar um grande abraço ao JV, ao pessoal do Fute SP. Dava a impressão que a bola ia pra linha de fundo. Quando ele espalma, a gente achava linha de fundo. E o Denner corre ali por trás. Ele acreditou na jogada, né? Isso é importante. Tem que acreditar. Assim que se constrói, né, isso. De uma jogada, uma bola perdida, que você me disse que ia pra linha de fundo, ele acabou acreditando, tocou para trás e o Manjuba fez o gol para dar segurança, e depois controlamos o jogo e sofreu o pênalti. O nosso maestro, né, canhotinho de ouro, conseguiu matar o jogo. Né? Vindo de lesão, ficou acho que 4 partidas sem jogar, né? Mas ele voltou na hora certa e nos ajudou de novo. Para quem não sabe, o Pablo fez o gol de número 1000 do Flamengo em competições organizadas pela Federação Paulista. E antes de eu passar pra gente passar pro João, o Tom, foram 3 jogadores que entraram, e os 3 que entraram participaram do gol. Pablo chuta, o Denner cruza e o Manjuba fez o gol, né? Então isso prova, e o Flamengo, além disso, é boa a gente pontuar o nosso telespectador, o Flamengo trouxe 5 jogadores. 5, né, Reira? 4 jogadores o Flamengo trouxe para essa temporada. E jogadores que estão resolvendo. Manjuba chegou e fez o gol. Então, a gente procurou qualificar a nossa equipe, ainda mais que pôde inscrever agora 4 atletas. Fomos em buscas pontuais, né? A gente precisava de um cara que faça gol. A gente tem o Caveirinha, que é um centroavante de referência, mas que sai também pro lado. Tem o Matheus, que é um cabeceador, né? Um cara mais forte. Precisava de um cara mesmo que a gente fala no futebol, finalizador, né? E trouxemos o Manjuba. E também trouxe o Renan, um volante de qualidade do América Mineiro. Thiago também, o Miranda. O Thiago Miranda, que já jogou com a gente, né? Foi o Thiago que jogou. E o próprio Renato, né? Que tá voltando de empréstimo, tá lesionado, mas que vai nos ajudar também ali na frente, com fé em Deus. Ô, João, o que dá para esperar lá em Bebedouro? Foi um resultado, primeiro jogo. Foi um resultado até importante, esse empate por 1-1, né? Lá em São José dos Campos, contra a Joseense. E obriga a Inter vir para cima. Sim. E se vir para cima e conseguir manter o ritmo do domingo passado, dá para trazer 3 pontinhos de lá, hein? Sem querer jogar muita responsabilidade pro senhor. Então, vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil. O time da Bebedouro é muito bom. Acho que tem os mesmos 22 pontos geral que a gente. Eu acho que pontuar é importante nessa fase. Então a gente vai para lá para pontuar. E a gente tem capacidade de vencer, a gente mostrou no domingo passado que a gente tem capacidade. Eu acho que nossa semana está sendo muito boa, o clima está sendo outro. Então a gente vai lá para vencer, é claro. Mas pontuar é o nosso objetivo. Chegou a assistir o jogo deles? Ou alguma coisa do... Eu assisti um pouco do Joseense contra eles. Vi, é uma equipe muito forte. Tem jogadores muito rápidos na frente. Então a gente já está sabendo mais ou menos. Hoje a federação ela transmite, né, Tom e João, os jogos da segunda divisão, tanto que eu também participo dessas transmissões. E uma coisa que a gente tem, além do elenco
né? Além não só do elenco, mas do esquema tático, como as equipes vêm, dá para ver como é que é o estádio deles e o campo, ou pelo menos ter uma noção, né? Do estádio deles lá. Por que eu te pergunto isso? Porque um dos motivos que, na minha opinião, o Flamengo foi eliminado para Prudente foi pelo tamanho do campo. Depois o Tom pode falar melhor sobre isso, ele estava lá. Mas jogar num campo lá, daquele campo, não é fácil. Para mim, o Prudente, a grande arma do Prudente, para mim, com todo respeito, é a distância e o tamanho do campo. O que você viu do estádio deles lá? Dá pra... É muito parecido com o nosso? Dá para aplicar o mesmo jogo? Então, é um campo bem maior, né? Dá para ver no vídeo. Eu nunca fui lá, mas dá para ver no vídeo que é bem maior. Pelo vídeo é difícil, porque às vezes não dá para você ver... Parece uma coisa e chega lá é outra, mas né? já deu para ver que é grande. Deu para ver que é grande, que é diferente do nosso, que a gente é mais apertadinho, né? Então, assim, é difícil, né? É mais vantajoso para eles, porque eles treinam lá. Mas a gente vai sabendo que vai ser uma luta, uma guerra. E é isso. Ô Tom, quando a gente pega um campo assim muito diferente, porque o Flamengo ele é acostumado, porque a medida do Antônio Soares de Oliveira, e isso influi, é muito parecida com quase todos da segunda divisão. Mas quando pega um campo bem maior e o Flamengo é acostumado a jogar mais compacto, como é que trabalha nisso? A gente tenta dar amplitude no campo, né? Até nos treinamentos, para poder chegar o mais próximo, né, do campo deles. Não só lá, né? Tanto o campo do Taquaritinga também. O Taquaritinga é grande. Eu lembro quando eu joguei lá muito tempo atrás, aquela 700 por 700 que a gente brinca até, né? Igual o que você falou do Grêmio Prudente. É um campo nas medidas máximas e eles estão acostumados, habituados com o calor e a medida do campo, acaba influenciando um pouco a favor deles. Mas a gente tem que se portar do mesmo jeito que a gente joga em casa, com muita determinação, muita aplicação tática, né? E quando tiver a chance, você sabe, acha um contra-ataque, faz o gol, que aí muda tudo, né? E eles vêm com a responsabilidade de ter que fazer o placar, né? É isso, eles têm que ganhar, assim, jogando em casa, já empataram. E nós vamos lá, franco atirador, com muita humildade. Eu fiz umas contas aqui, Tom, e eu não sei se você e o João acompanharam ou me acompanham no raciocínio. Para mim, o Flamengo tem que somar no mínimo 7 pontos agora, porque ele faz 2 aqui. E na segunda turno ele sai para jogar 2. Perfeito. Se então, conseguir mais, melhor ainda. Não, lógico. Mas eu projetei. Sim, raciocínio perfeito. Eu projetei, mesmo o Taquaritinga sendo o grande do grupo, assim, com todo respeito aos demais, mas o Taquaritinga vem com nome, com uma tradição, enfim. Mas tem que fazer 3 pontos em casa. Aqui não tem conversa, né? Pode vir qualquer time aqui em Guarulhos, tem que fazer pontos. E o Flamengo, como ninguém sabe fazer isso, porque ninguém fica invicto quase 2 anos em casa à toa. Sim, o Flamengo está invicto desde 2020 aqui. 3 pontos com o Taquaritinga, 3 pontos tem que somar com a Josense aqui, porque para mim, embora a Josense, com méritos, tenha vencido o Flamengo lá por 3-0. Não, sim, claro. Mas para mim, o Flamengo ainda, tecnicamente falando, é melhor que a Josense. 6. Traz um ponto de Bebedouro, 7. No segundo turno, aí já vai pro tudo ou nada contra o Taquaritinga lá. E aí vai para jogar o jogo, como você falou. Faz os 3 pontos com a Inter aqui e tem condição de fazer 3 pontos lá no Martins Pereira, ou pelo menos sim, sim. Eu vejo assim, até quando eu jogava no Flamengo, nessa chave de 4, são 3 jogos em casa, primordial 9 pontos. 9 pontos. Entendeu? Aí que você arrumar fora é lucro. Creio que com 10 pontos você classifica numa chave assim tão competitiva. Então, todos os grupos, né? Sim, agora tem, pode ver aí. Né? O próprio Taquaritinga foi primeiro no grupo do 15 de Jaú. Se ele tivesse empatado com o 15 não teria nem classificado. Entendeu? Pra você ver como não tá sendo fácil pra lá também, né? Foi um dos grupos, eu até conversava isso com o Herrera até antes do jogo, né? E o grupo deles lá foi um dos mais difíceis. Foi, né? Competitivo. E o Taquaritinga acabou ficando em primeiro. Tom, já que você tá com o mic na mão, vem aí amanhã o início dos jogos regionais, né? E o Flamengo vai representar Guarulhos, você vai estar dividindo ali o comando técnico. Qual time que o Flamengo vai colocar? Como é que vai ser feita essa logística? Por que eu digo isso? Porque o Flamengo vai disputar 3 competições simultaneamente. Tá aí na tela, né? O Flamengo Guarulhos enfrentando o Guararema. Isso é na primeira rodada, depois enfrentando o Cajamar, na terceira rodada Mogi das Cruzes. Flamengo disputa os regionais, disputa o sub-20, disputa o profissional e também tem o 17. Sendo que sub-20 e profissional conversam, né? Que ainda tem aquela
Aliás, parabéns à diretoria do Flamengo por isso, né? De colocar o profissional junto com o Sub-20 e praticamente a mesma comissão técnica, né, Tom? Antes era o Larusso, agora você. Como é que vai ser feita essa logística aí? Não é fácil, vai ser uma maratona, mas é o que eu conversei com o Caio, com o Edson e com a comissão técnica. Nós vamos em busca do bicampeonato dos jogos, nós somos os atuais campeões. Vou trabalhar dobrado, mas com o maior prazer, feliz. Domingo eu tenho um jogo contra o Red Bull, né, do 20. Aí, no caso, quem que vai ser o técnico? No domingo vai ser o meu auxiliar, o Cícero, né, porque eu não consigo, porque lá é de manhã, 10 horas e aqui é às 15, então não dá, mas amanhã e sábado a gente está na frente do comando e vamos em busca. Com os times fortes, competitivos, como tem que ser, né? E aí vai jogar amanhã, então, joga com o Sub-20 ou com o 17? Não, vou jogar com 20. Vai jogar com o Sub-20 amanhã. Sexta, sábado, 20. E um pouco do 17 no domingo, com mais alguns atletas nossos do 20. E ressaltar o grupo do 17 é um time bom. Sim. Eu sempre puxo alguns meninos, se você reparar, sempre tem 2 ou 3 no banco, eu ponho nos jogos, que é um grupo qualificado. E a gente está muito feliz, muito focado em busca dessa competição também. E dos 3 pontos contra o Red Bull, com todo respeito ao Red Bull no domingo, mas em Jogo casa aqui em tem que ser Guarulhos. nosso. Entrada gratuita, né? Entrada gratuita, domingo às 15 horas. Flamengo e Red Bull, estreia da segunda fase. Então, para você que acha que não teremos Flamengo no fim de semana em Guarulhos, teremos. Então, vale a pena conferir esse belo trabalho que o Sub-20 faz, né? Aliás, o Herrera me mandava um dado. O Flamengo tem a melhor defesa junto com Palmeiras e Corinthians, né? Isso, 3 gols tomados apenas. Sendo que 2 foram contra o Palmeiras e foi 1-0 pro Palmeiras, é isso, né? Nos Os 2 jogos, 1-0. Tá. Gol aos 50 do segundo tempo. Então, isso prova que contra o Palmeiras o Flamengo é um adversário já histórico, né? Palmeiras que o Flamengo que já eliminou o Palmeiras, inclusive, né? Vou parar de falar. Copa São Paulo. Na Copa São Paulo, 2014. Mata-mata. São São Carlos, 3-1, 3-2. São Carlos. Verdade. Foi 3-4-3. 4-3. Aí, ó. E eu me lembro desse jogo perfeitamente, porque esse jogo foi numa segunda em São Carlos contra o Palmeiras. E na quarta o Flamengo jogou com o Atlético Mineiro no Nacional. Isso, verdade. E acabou perdendo, mas até o técnico, né? Não, quem que era o técnico na época? Você lembra, Renato? Era o Caco. Era o Caco, né? Caco, que era do Corinthians, né, ele? Isso, Caco. era naquela época da parceria. parceria, com o Corinthians. verdade, verdade. E o Caco até dizia pra gente que não tinha como, né? O time sofreu um desgaste muito grande, jogou à noite com o Palmeiras em São Carlos e já teve que jogar em... Viajou, né? Viajou para São Paulo e já foi pegar o Atlético Mineiro que estava descansado lá no Nacional. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um resultado marcante. Aí o Flamengo que já tem, fora a parceria com o Corinthians, já tem essa tradição de passar para a segunda fase. Esse campeonato você pode usar já como um pontapé para a Copa São Paulo? Ou você já está pensando já nisso, Tom? Na verdade, o nosso time foi montado para isso, né? Se você puxar lá, eu tenho muitos garotos 04 que vieram, né, da base. Tem jogos que eu uso 9, 04. Tem um ou outro 02. Então, uma equipe formada dando base para a Copa São Paulo, né? Que a gente está trabalhando, mas principalmente em revelar os atletas, né, mais novos para o cenário do futebol nacional. Quero mandar um grande abraço pro Wellington, que está assistindo o programa, pro Flávio, pro grande Loli Arts, que é o fotógrafo oficial da Associação Atlética Flamengo, e para todos que estão acompanhando o Câmara Esportiva. João, temos quanto tempo? Tá assim, ó. Temos 5 minutos. O Flamengo, ele é um time que trouxe jogadores agora nesse segundo turno, como a gente falou, e o time mostrou um entrosamento muito rápido. Pelo menos eu penso assim, o Tom pode, se eu estiver falando com você, pode puxar o microfone, Tom. Mas mostrou um entrosamento muito rápido. E além desse entrosamento, a gente vê uma garotada subindo também. Você acha que isso aumenta as chances do Flamengo no campeonato? Você acha que esse ano o torcedor pode ter uma esperança a mais que o acesso vem? Ou é muita responsa? Sobre esse entrosamento, o nosso grupo é um grupo muito família. Então, as pessoas que chegaram, os meninos que chegaram, eles se adaptaram muito rápido, entendeu? E sobre essa chegada deles, é muito bom, porque daí o grupo fica muito forte, tem várias opções no banco, agora pode ir mais jogadores pro banco. 10, né? Pode ir 10 jogadores. jogadores. Aliás, João, isso que você está falando é importante, porque o Flamengo tinha mais jogadores do banco que o próprio Taquaritinga no domingo. O Flamengo tinha mais jogadores que o Taquaritinga no banco. Não, isso mostra o elenco do Flamengo, né? Então, eles chegaram para dar essa opção pro Marelli, porque daí o Marelli tem mais opções, deixa o grupo muito mais forte. Os treinos ficam muito mais... Você está treinando com essa garotada que vai jogar os regionais?
Você chegou a fazer alguma atividade com esses meninos ou não? Alguns sobem para treinar no profissional, né? É. Fica nessa... Mas aí você não treinou. não. Só que eu queria perguntar pra ele se o time era bom. Isso é um tal de derruba técnico, sabe como Você é louco, mas eu já falei pro Tom, o time sub-20 dele é fera, pô. Não, o time é muito bom, o time né? dele sub-20 é muito bom. E você que vem de outro estado, né, o João, você pode até falar melhor, né, que acompanha mais o futebol nas outras localidades. Esse trabalho que o Flamengo faz é um trabalho a ser seguido pelas outras equipes, né, alinhar o profissional ao sub-20. É bem legal isso, né? É um trabalho muito interessante. Eu sou a favor Você chegou a passar por isso ou não? Ter esse contato quando você começou assim com um profissional ou não? Tinha. Eu tive esse contato lá no Goiás. No Goiás. Foi onde foi minha transição. Então, eu acho muito importante, sabe? Porque o menino vai se adaptando. Porque quando ele chega no profissional, ele já tá mais maduro, mais cascudo, entendeu? Porque querendo ou não, o jogo é outro. Do sub-20 pro profissional. Então, acho que essa adaptação assim do sub-20 pro profissional é muito importante. Tá certo, então. Tá assim, ó, já esgotamos? Bom, temos 3 minutos, então só lembrando a você, telespectador, sábado, 3 horas da tarde, o Flamengo vai para a Longínqua Bebedouro, quantas horas? 6 horas. 6 horinhas de voo rasteiro. Pertinho, pô. Se fosse o Pedrão dirigindo o ônibus, era em quanto tempo, Tom? 3 horas Segura aí, Mica. Se fosse o Pedrão dirigindo o ônibus. Ah, o Pedrão era 3h30, né? Não tinha freio, né? Pedrão ia aqui. Pedrão ia aqui. Você tava naquela história lá do Pedrão que pararam o ônibus na Dutra e o Júlia tava no banco lá? Que falaram que o Júlia era o chefe da delegação? Não, nessa eu não tava. Eu tava quando tinha que empurrar, que o ônibus quebrava. Tinha que ficar empurrando, nessa eu tava. Tá certo. Tá aí, Inter de Bebedouro e Flamengo, sábado, dia 9 de julho, às 3 horas da tarde, lá na bela cidade de Bebedouro, com transmissão da Eleven Sports, Paulistão Play. Claro, aqui no Câmara Esportiva você vai conferir os melhores momentos do jogo. E claro, tomara aí com a vitória do Flamengo e com o João Torres marcando o gol de falta no ângulo, igual ao Passari. Tom, boa sorte nos jogos regionais. Você sabe que o Câmara Esportiva é uma extensão do Flamengo, né? E que você traga esse título, não só, Tom, você sabe que... Você sabe que nós que cobrimos o esporte da cidade, e eu costumo dizer isso aqui, a gente acaba criando uma amizade com todos, né? Então eu sou um jornalista / torcedor. Então fica aqui a minha torcida, você sabe que é sincera. Claro. E que a gente espera o Flamengo não só trazendo o título dos regionais, mas também do Sub-20. Parabéns pelo trabalho, a gente sabe que obrigado. Não é fácil. É um trabalho difícil, mas prazeroso, ainda mais trabalhar no clube que a gente gosta, com pessoas... Quantos gols pelo Flamengo, Tom? O Herrera que sabe, mas eu fiz... O Herrera, quantos gols o Tom tem? Mas sem mentir. Ele vai puxar lá. Com a camisa do Flamengo, são 30 ou 32. O Tom é o 6º maior artilheiro da história Fora do os Flamengo. perdidos, né? Mas Fora acontece. os E os perdidos? 700. Passa de uns 500, 600. Mas o último título importante eu tava lá. É Você verdade. fez o gol? Não, Então mas fiz pronto. 12 no campeonato. Mas fez na final? Pode na final. Não, Lógico. o campeonato é só a final? Pode fazer o gol e correr pra galera. Não, né? tá Foi certo. no jogo em 2008, né, Tom? Foi o André, mas eu sofri a falta. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Guarulhos em 2009, você jogava ainda, não jogava? No Flamengo? Jogava. Não, eu joguei em 2008, daí depois eu fui pro Paysandu, né? Mas em 2008 eu fui Você campeão. voltou pra Guarulhos em que ano? Eu joguei o último ano em 2016, né? Que a gente quase subiu por causa de um ponto e passou o Sertãozinho. Verdade. Entendeu? Eu lembro Mas de ter visto o Tom jogar. mais uma vez te agradeço. Pode ter certeza que nós vamos representar a cidade de Guarulhos da melhor forma possível. Nós vamos lá para passear. Isso eu tô cravando para você. E se der tudo certo, nós vamos trazer o título para a cidade. Obrigado. Quem está nos assistindo, sempre torcendo pela gente aí. Um prazer enorme estar aqui com vocês. João, bom jogo sábado. Estamos aqui na torcida. O que eu disse pro Tom estende a você e ao elenco. Mais uma vez agradecer ao Herrera. Quero aqui também agradecer ao Caio, ao Edsinho, ao Wellington, a toda a diretoria do Flamengo que recebe muito bem o Câmara Esportiva lá no Antônio Soares de Oliveira. Obrigado mesmo pelo carinho com o programa. E a gente torce, né? Então, assim, se vocês verem o Juliano Rico meio aqui na cadeira, faltou isso, faltou aquilo, é a torcida, porque a gente espera e torce para que o Flamengo volte à Série A3. Fica o meu pedido aqui para você que acompanha o Flamengo, comparecer aos jogos. Agora os jogos estão sendo no domingo às 11 horas da manhã, é um horário bacana. Vale a pena conferir o Flamengo, vale a pena lotar o Antônio Soares de Oliveira, vale a pena incentivar, porque o time jogou muito bem e eu acredito que o time descobriu a receita.
E eu acredito que pelo menos um ponto dá para trazer lá de Bebedouro. Então, boa sorte e que vocês possam conquistar o grande objetivo, que é ser campeão e subir para a Série A3. Queria estar agradecendo o convite aí mais uma vez. Uma honra estar aqui. Em relação ao campeonato, falar para o torcedor que a gente vai forte. A gente está muito confiante na classificação. Sabe que é muito difícil, é um campeonato muito difícil. Esse ano a Bezinha está muito competitiva. Eu escuto muito isso. Posso fazer rapidinho, só uma pergunta para ele, tá assim, rapidinho, uma pergunta em 1 minuto. Que você falou da competição. Eu já perguntei para vários jogadores do Flamengo o seguinte: a segunda divisão, comparando ao seu estado, das mais diversas localidades, como é que é o nível de competitividade? Muitos disseram, Tom, sem brincadeira, a segunda divisão aqui é o nível, a Série B aqui é nível segunda divisão lá, né? Fortíssimo. Dá para cravar isso? Se você pega um campeonato, por exemplo, lá em Goiás ou em Brasília, a nossa segunda divisão se compara a Série B, só relembrando o telespectador, a federação divide a primeira divisão em A1, A2 e A3, e tem a segunda divisão ou a quarta divisão, como queiram. Então vou usar o termo quarta divisão. A nossa quarta divisão aqui, ela chega no mesmo nível da segunda divisão de outros estados ou não? Chega sim. Quarta divisão de São Paulo é muito forte, muito forte. Eu arrisco em dizer que é mais forte que a segunda divisão de Brasília. Eu arrisco em dizer isso. E lá a idade é liberada em Brasília. Liberada. Né? Eu arrisco em dizer isso. Aqui em São Paulo é muito competitivo, né? Tem muita visibilidade o estado. Vem muito jogador de fora também, né? Então eu arrisco dizer sim que a quarta divisão de São Paulo é muito mais forte que a segunda divisão de Brasília. Ou seja, não é fácil. Não é fácil. João, boa sorte, obrigado pela presença. Tom, sempre um prazer ter você aqui. A Herrera, mais uma vez, obrigado. Vamos pôr no ponto final no Câmara Esportiva desta quinta-feira, 7 de julho. Na terça-feira, o grande Ulisses Pinto volta a comandar aqui o Câmara. A todos, excelente final de quinta-feira, boa sexta, excelente fim de semana. Sábado é feriado, se forem viajar, juízo. Boa sorte ao Flamengo, boa sorte às equipes de Guarulhos que forem jogar aí nesse fim de semana. E até terça, se o grande e bom Deus assim o permitir. Um abraço, tchau!